Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. 4 de setembro de 2020. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprova em definitivo a reforma da Previdência do Estado, que afeta quase 500 mil pessoas, entre servidores públicos da ativa, aposentados e pensionistas. 52 deputados votam a favor dos 2 textos do governador que contêm as novas regras, alteradas pelos parlamentares durante a tramitação: o projeto de lei complementar 46 e a proposta de emenda à Constituição 55. Nas 2 votações, realizadas remotamente, 20 e 21 deputados votaram contra a reforma. 14 de setembro de 2020. A emenda, que depois de aprovada só precisava ser promulgada pela Assembleia, é assinada pelo presidente da Casa, Agostinho Patrus. Esse é o resultado da reforma previdenciária em Minas. O desfecho revela pouco sobre o percurso, a luta contra o tempo de representantes dos servidores e as intensas negociações políticas entre deputados e o governo. Eu sou Graziele Mendes e neste episódio do Politiza você vai saber como um processo que durou 2 meses e meio levou a mudanças importantes na proposta original de reforma e quais as demandas do governo e de servidores os deputados conseguiram ou não contemplar na votação final. Os 2 textos da reforma previdenciária em Minas foram recebidos em 19 de junho pelo presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, das mãos do governador Romeu Zema. 4 dias depois já estavam no plenário. Foi o início de uma intensa discussão política no Legislativo Estadual. No episódio de número 23 do Politiza, nós mostramos a queda de braço que marcou a largada desse processo, envolvendo deputados defensores da reforma e os que tentaram todos os recursos para suspender a tramitação, além, é claro, dos argumentos usados pelo governo para justificar as mudanças nos parâmetros da aposentadoria no Estado. É interessante ouvir o episódio 23 para entender como o Politiza 24 chegou até aqui, porque agora a gente parte de outro ponto de vista do debate: as reações e reivindicações dos sindicatos e associações. Atores fundamentais no jogo político, eles se mobilizaram e usaram dos espaços disponíveis, mesmo em tempos de pandemia, para apontar os problemas da reforma e tentar sensibilizar a sociedade sobre quem é o funcionário público atingido pelas mudanças. Aos 15 anos de idade, ele ingressou no serviço público como contínuo, o nosso boy de hoje, através de concurso público. Na época era possível, o concurso público para menores. O salário mínimo dele era metade do salário mínimo. Ele fez carreira dentro do órgão e sempre prestando um excelente trabalho. Aposentou, dirigiu sindicato, dirigiu cooperativas, todas as atividades vinculadas ao serviço público, ao servidor público. Hoje pretende pendurar as chuteiras aos 71 anos de idade. O serviço público foi e é a sua vida. E é esse trabalhador que há 10 anos não tem reajuste em seus proventos e vem perdendo poder aquisitivo há tempos que o mandatário do nosso Estado pretende que pague o pato. Essa fala do presidente da Federação Sindical dos Servidores dos Departamentos de Estradas de Rodagem do Brasil, Adolfo Garrido, foi uma das muitas que impactaram quem acompanhou as 17 horas de debates em 4 dias do seminário virtual promovido pela Assembleia Legislativa de Minas em julho de 2020. Para ouvir representantes do funcionalismo estadual sobre a reforma da Previdência. Alguns sindicatos e associações se recusaram a apresentar qualquer proposta, por discordarem totalmente não só do conteúdo dos textos apresentados, mas sobretudo do momento em que as mudanças chegaram ao Parlamento Mineiro em plena pandemia do novo coronavírus. Aqui vale lembrar o cenário inusitado de crise sanitária. Assembleia fechada para o público externo e manifestações proibidas pela Justiça. Sobre esse contexto, a deputada Beatriz Cerqueira, do PT, fez um desabafo. A Assembleia Legislativa, na parte externa, ela está completamente cercada por grades.
sequer na escadaria as pessoas têm a liberdade de chegar. Eu realmente me sinto constrangida com esse processo. Na verdade, eu estou constrangida com todo o processo. Estou constrangida com essa superficial normalidade, como se nós estivéssemos aqui cumprindo um relevante serviço ao povo, retirando o direito de aposentadoria e de vida digna às pessoas quando elas envelhecem, inclusive com as pessoas com as quais nós trabalhamos. Por outro lado, deputados que apoiam o governo, como Gustavo Valadares, do PSDB, reforçaram a necessidade de encarar a realidade e usar as alternativas disponíveis para resolver um problema do Estado e dos próprios servidores. Quantas e quantas vezes ouvi ou participei de dentro do meu gabinete de assembleias do Sindiúti, com 5, 10, 15, 20 mil pessoas aqui. Tudo bem, é do jogo. Agora, infelizmente, isso não pode. Não sou eu que estou proibindo. Não é o governador que está proibindo. Não é o presidente da Assembleia que está proibindo. É o momento que está nos impedindo de fazer isso. E aí nós temos que achar caminhos. Nesse contexto, a ideia do seminário virtual era servir como espaço possível para a manifestação dos mais afetados pela reforma previdenciária, mas muitos não concordaram com a discussão dessa forma. Carlos Martins, presidente da ASTENG, Associação Sindical dos Trabalhadores dos Hospitais do Estado de Minas Gerais, foi um deles. Ele cobrou essa conta em nome de 15 mil servidores da saúde pública de Minas. Enquanto nós estamos tentando, salvar as vidas, garantir uma boa assistência, com toda uma precariedade de condições de trabalho, enquanto nós tivemos, nesses 3, 4 meses de pandemia, mais de 300 servidores contaminados pelo coronavírus, 3 colegas que faleceram em função do coronavírus, eu queria que vocês entendessem que 15 mil servidores da FEMIG que estão trabalhando vão sofrer a consequência dessa reforma. Esses 15 mil servidores têm interesse de fazer a discussão. Nós vamos sair da pandemia sendo punidos porque não podemos discutir, não podemos brigar, não podemos confrontar com uma proposta que estava mudando a nossa vida. Nesse seminário e em audiências públicas nas comissões, ao todo, mais de 40 entidades participaram do debate sobre a reforma. 30 delas apresentaram por escrito 244 propostas entregues pela Assembleia Legislativa ao governo de Minas. Num trabalho conjunto, servidores das gerências gerais de projetos institucionais e de consultoria temática da LMG se debruçaram sobre esse material para organizar, analisar e classificar as sugestões. As 300 páginas publicadas no portal da Assembleia servirão como memória histórica desse esforço de negociação. Uma das questões levantadas foi a aplicação de novas alíquotas de contribuição, alvo de 59% das sugestões apresentadas, segundo o relatório. O Executivo queria aumentar o desconto previdenciário. Os 11% para todos os servidores passariam a 4 percentuais por faixa salarial, de 13%, 14%, 16% e 19%. A justificativa era chegar à média de 14% determinada pela União, porque é a alíquota cobrada dos funcionários federais. Sem concordar com esse aumento, os sindicatos ficaram divididos sobre qual seria a melhor alternativa. 47,4% foram favoráveis a uma alíquota fixa. E exatamente o mesmo percentual defendeu descontos progressivos. 5,2% queriam a manutenção do índice de 11%. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Meio Ambiente, Adriano Tostes de Macedo, alertou que, de qualquer forma, o contexto seria o pior possível para aumentar a taxação. Isso porque todos os servidores públicos brasileiros já estariam submetidos ao congelamento de salários imposto pelo governo federal até 31 de dezembro de 2021, como contrapartida para a liberação de verba de combate ao novo coronavírus. E não foi congelada só o valor que nós recebemos. Foi congelado o período de aquisição. Nós temos servidores que iam adquirir, por exemplo, um quinquênio daqui a um mês, e ele só vai poder requerer esse direito em fevereiro de 2022. Por quê? Parou a contagem do tempo. O único direito que não foi congelado foi o tempo para aposentadoria. Esse é o contexto que nós estamos vivendo hoje. E nesse contexto, as propostas para minimizar os prejuízos começaram a surgir durante as discussões.
Moísa Medeiros, presidente do Sindicato dos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes Agropecuários do Estado de Minas Gerais, pediu que esse congelamento fosse considerado na aplicação dos descontos. A gente propõe que mantenha os 11% durante o congelamento de salários, que aumente para 12% em 1º de janeiro de 2022, que aumente para 13% em 1º de janeiro de 2023 e que aumente para 14% em 1º de janeiro de 2024, se o Estado comprovar que tem déficit, se o Estado apresentar esses números e se o Estado se comprometer a buscar outras formas, outras reformas tributárias que possam equilibrar as contas. Outros defenderam a alíquota fixa como mais justa. Foi o caso do presidente da Associação Mineira do Ministério Público, Enéas Xavier. Salientando que 80% das unidades de federação foram aprovadas alíquotas de 14%. Importante, então, que seja feita essa adequação para que não criemos no nosso Estado uma certa distorção com servidores públicos que pertencem à mesma carreira, eventualmente a mesmos cargos de outros estados. Sem consenso até entre os sindicalistas, prevalecem no texto final as alíquotas progressivas. As originais, definidas no projeto de lei complementar número 46, são analisadas primeiro pelas comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia, conhecida como FFO. Na FFO, os deputados aprovam uma sugestão de mudança feita pelo deputado Eli Tarquínio, do PV, que é presidente da comissão. Ele propõe substituir as 4 alíquotas do governo, de 13% a 19%, por 7 percentuais que começam e terminam em alíquotas mais baixas, de 11% a 16%. Essa alteração, de toda forma que for feita, ela vai penalizar aqueles que podem menos, o servidor que ganha menos, mas tem uma imposição constitucional, os 14% de média. Então a gente sempre organiza e busca nessa, vamos dizer assim, disposição piramidal da sociedade com relação à renda, a gente pensa sempre na resultante da justiça social. Na votação final, em plenário, depois de muitas manobras de deputados para adiar as votações, pronunciamentos e negociações, os deputados mantêm os 7 percentuais mais baixos. Fica da seguinte forma: 11% para quem ganha até R$ 1.500, 12% até R$ 2.500, 13% até R$ 3.500, 14% até R$ 4.500, 15% até R$ 5.500, 15,5% até o atual teto da Previdência, que é R$ 6.101,06, e 16% para quem ganha acima desse valor. Ainda de acordo com o relatório elaborado pelos servidores da Assembleia, em relação à contribuição, outra grande preocupação dos sindicatos foi a cobrança de uma alíquota extraordinária. 46,9% das propostas sobre o tema pediam a exclusão dessa taxa extra. Agora, pare um momento e imagine essa situação. Se toda vez que a empresa onde você trabalha tivesse problemas financeiros, ela cobrasse do seu salário uma taxa, com a justificativa de que você precisaria colaborar para colocar as contas em dia. E quanto a empresa iria descontar? Dependeria do quanto ela precisasse naquele momento. Grosso modo, essa era a intenção do governo de Minas. No seminário virtual, o coordenador do Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância, Alexandre Paulo Pires, chamou a possibilidade dessa cobrança de confisco. É um cheque em branco para o governo, seja qual for o governo, seja esse governo, seja os governos futuros, fazerem um confisco do salário do servidor, porque lá não coloca critério, só fala assim: se tiver déficit na Previdência, eu posso colocar qualquer percentual na sua Previdência a qualquer momento e você paga a conta. Logo no início da tramitação do projeto de lei complementar na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados propõem uma mudança nesse ponto, que essa cobrança extra seja sempre aprovada por lei estadual. Uma saída que ameniza, mas não resolve o problema.
Debate após debate, negociação após negociação e o assunto finalmente é solucionado no outro texto da reforma, a proposta de emenda à Constituição. Na última análise feita em comissão especial, os deputados dão aval a uma emenda do Bloco Democracia e Luta de oposição ao governo que exclui essa alíquota extraordinária. O plenário, órgão máximo do Poder Legislativo, confirma a decisão e a cobrança é retirada de vez da reforma. Enquanto a reforma avançava, os sindicatos estavam em alerta a cada passo dos deputados e se preocuparam muito com as mudanças nas regras gerais. Quase 61% das propostas entregues à Assembleia em torno do assunto dizem respeito à idade mínima para aposentadoria e cerca de 30% sobre tempo de contribuição. O governo de Minas sugeriu as mesmas alterações nas idades definidas na reforma federal, subir de 60 para 65 anos para homens e de 55 para 62 anos para as mulheres, ou seja, aumentar mais a idade mínima das servidoras. Esse aumento maior para as mulheres foi bastante criticado, entre outras vozes, pela de Sandra Margarete Souza, primeira vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância de Minas Gerais. 62% são de mulheres. 62% do quadro de pessoal da Justiça Mineira será impactado com uma reforma que despreza o fato da mulher ter dupla jornada. O cálculo de que a mulher deve contribuir menos e a idade menor não surgiu por acaso, não. São estudos científicos de que a mulher, computando o tempo de trabalho dela em casa e no serviço, as horas são muito mais. 2018 é a última pesquisa. 43% das mulheres, elas tinham mais de 10 anos de contribuição em 2018 e a idade delas é que baixa, era entre 30 e 49 anos. Essas mulheres não vão se beneficiar da regra de transição, não. Essas mulheres vão ser punidas. No primeiro parecer sobre a PEC, o deputado Cássio Soares, do PSD, propõe aumentar igualmente a idade de homens e mulheres em 5 anos, ou seja, 65 para eles, 60 para as servidoras. Essa primeira mudança tem o apoio dos parlamentares, mas o governo usa de um recurso legal e envia um substitutivo, um novo texto para a PEC, que insiste na primeira versão. Alguns deputados tentam mudar isso por emendas, mas são voto vencido. Os textos aprovados em definitivo chegam a um meio termo. Os deputados mantêm a idade mínima proposta pelo governo, 65 anos para homens e 62 para mulheres, que entrarem no serviço público depois da vigência das novas regras. Mas as servidoras que já estavam no serviço público antes da reforma podem se aposentar aos 60 anos, desde que cumpram regras de transição. Quais? Bom, é preciso escolher entre um complicado sistema de pontos que leva em conta idade e tempo de contribuição e um pedágio, ou seja, um tempo a mais que o servidor deve cumprir para se aposentar. O governo propôs que o servidor do regime vigente até a promulgação das mudanças trabalhasse 100% a mais do que o tempo que restava para ele se aposentar. Ou seja, se faltasse um ano, trabalharia 2. É uma conta que parece simples, mas imagine o caso de quem está há 5 anos da aposentadoria. Precisaria trabalhar mais 10. Essa regra de transição também foi alvo de muitas críticas de entidades. A diretora-presidente da Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, Maria Aparecida Meloni, conhecida como Papá, fez um apelo para regras mais justas e lembrou que os servidores atuais já estão em transição. A maioria absoluta dos servidores que estão aqui hoje na ativa, no Estado, estão cumprindo uma regra de transição, que começou na reforma de 98, depois em 2003 e depois em 2005. A lógica de uma transição é fazer a passagem entre o hoje, a regra atual, e a nova que virá. A PEC 55 não leva isso em conta. A idade virou uma punição. Pessoas que podem se aposentar em 1 ano passarão a ter que trabalhar talvez mais 7, 8 anos. As queixas, mobilizações e a negociação política levam a um desfecho mais favorável aos servidores no que diz respeito à transição. Entre idas e vindas, o parecer final do deputado Cássio Soares, do PSD, sobre a PEC, corta o pedágio pela metade, ou seja, o tempo extra que o servidor deve trabalhar fica em 50%.
Quem não quiser pagar esse pedágio precisa aderir ao complexo sistema de pontos, que soma idade com tempo de contribuição e um acréscimo por ano. O novo texto também reduz o tempo mínimo de exercício no cargo público em relação ao que o governo queria. Fica definido o seguinte: o tempo de contribuição para o servidor em geral é de 30 anos, 10 anos no cargo público e não 20, como pretendia o executivo. Também é preciso estar há 5 anos no cargo que ocupa para se aposentar. Em entrevista à jornalista Vivian Menezes para o programa Mundo Político da TV Assembleia, o deputado Cássio Soares comenta os bastidores da intensa negociação envolvida no seu parecer. De forma muito republicana, assim como eu dialoguei com mais de 40 sindicatos e associações, eu levei ao conhecimento do governo também as modificações que eu, imbuído do conhecimento que tive, do sentimento que tive dos demais colegas, dos líderes da Assembleia, dos deputados e deputadas e também dos representantes dos servidores, todas as mudanças que eu imaginava promover, eu comuniquei ao governo. Eu simplesmente disse, isso não passa e eu não vou contemplar no meu relatório. Assim como, quando o governador mandou o substitutivo número 3 para ser lido no plenário da Assembleia, no mesmo dia em que aprovamos na comissão especial o nosso parecer, nós rechaçamos de pronto o modelo apresentado pelo governador, através do substitutivo número 3. Nós construímos a duras penas um substitutivo e um teor que era acordado com a grande maioria dos servidores públicos. E nós não poderíamos deixar de lado o respeito ao diálogo e a essa construção. Categorias como agentes de segurança e professores são submetidas a regras especiais na reforma. No caso dos professores, a proposta do governo era: os homens se aposentariam não mais com 55 anos de idade, mas com 60, e as mulheres, ao invés de 50, 57 anos, ambos com 25 anos de contribuição. Denise Romano, coordenadora do Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, alertou durante os debates realizados em julho que os professores seriam bastante impactados. A professora, e eu sou professora com muito orgulho, terá que passar 40 anos na sala de aula. A sala de aula não é um castigo para nós, mas a sala de aula traz implicações para a nossa vida que só quem esteve dentro de uma sala de aula sabe o que significa. Quem fez essa proposta não sabe o que as professoras do estado de Minas Gerais enfrentam cotidianamente. Não estão enfrentando agora presencialmente, mas enfrentam com o facão do teletrabalho no seu pescoço o tempo inteiro. Apreensão também nas duas universidades do estado, UENG e Unimontes, que juntas mantêm cerca de 35 mil alunos. A presidente da Associação dos Docentes da Universidade de Montes Claros, Ana Paula Terra, denunciou que, de modo geral, a reforma retiraria direitos de uma categoria já bastante punida nos últimos anos. Professores e professoras que estão desde 2011 sem reajuste salarial, que tem, dentre as categorias de professores de ensino superior público, o pior salário do Brasil. Nós temos uma carreira em que metade do nosso salário são gratificações. Um especialista 20 horas da Universidade Estadual de Montes Claros, um professor 20 horas, o VB dele é menor que um salário mínimo, é R$ 835. Temos lutado, então, ao longo desses 9 anos, para a valorização da nossa carreira. Desde 2015, nós perdemos já 400 professores. Então, o que está acontecendo atualmente é o encolhimento da nossa capacidade docente por falta desse estímulo e de investimento nas universidades estaduais de Minas Gerais. Então, todas as propostas que contém na reforma só nos causam perda numa carreira que tem acumulado apenas perdas há 9 anos. Em plenário, os deputados aprovam o seguinte: mantém o que queria o governo para futuros docentes. Professoras se aposentam com 57 anos e professores com 60, com 25 anos de tempo exclusivo de magistério. Os professores que já estavam no serviço público antes da reforma poderão aderir a regras de transição. Já os profissionais da segurança, ou seja, policiais civis, agentes penitenciários, socioeducativos e policiais legislativos, recebem um tratamento diferenciado.
poderão se aposentar com proventos integrais aos 50 anos a mulher e 53 o homem, mais cedo do que pretendia o executivo, e ainda terão benefícios reajustados pela regra de paridade com os servidores da ativa. Para os que entrarem no sistema de segurança depois da lei, a idade mínima será de 55 anos para ambos os sexos. Em votação em plenário, o deputado Sargento Rodrigues do PTB, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, comenta o resultado favorável aos policiais. No caso da segurança pública, garantimos a paridade com a integralidade, garantimos uma série de ajustes e que ela fosse feita na forma da Lei Orgânica da Polícia Civil, que é a Lei Complementar 129 de 2013. Também tão importante é dizer que a nossa Polícia Legislativa, a Polícia do Parlamento, foi contemplada em todos os pareceres que nós acompanhamos e fizemos um apelo. Nós podemos dizer, a reforma de Previdência, presidente, nunca é aquela que nós desejamos, porque o ideal era permanecer do jeito que estava. Mas nós tivemos muitos avanços que hoje nós temos que realmente concordar. Outra questão que mobilizou muitos sindicatos durante os dias de tramitação da reforma da Previdência foi a taxação dos aposentados. Até então, eles contribuíam sobre a faixa do salário que ultrapassava o teto geral da Previdência. A proposta do governo era que os inativos contribuíssem a partir de um salário mínimo. Segundo a análise da Gerência de Consultoria Temática do Legislativo, as propostas tanto criticaram o fim dessa isenção, quanto sugeriram o escalonamento a partir do teto do regime geral. Adolfo Garrido, presidente da Federação Sindical dos Servidores dos Departamentos de Estradas de Rodagem do Brasil, aquele que contou a história de um servidor no início desse episódio, desabafou que não seria a primeira vez que os aposentados seriam prejudicados no país. No Brasil e, claro, Minas Gerais, os inativos têm sido rotineiramente sacrificados, tendo seus direitos usualmente aviltados. Já não basta você contribuir por mais de 30 anos para a Previdência, aposentar e depois voltar a sofrer descontos previdenciários, como ocorreu em 2003 com a taxação dos inativos. Desta forma, o trabalhador, depois de aposentado, teve o seu provento reduzido. Enéas Xavier, representante dos servidores do Ministério Público, tentou desmistificar essa ideia de que a aposentadoria do servidor público é privilegiada. Ele esclareceu que é apenas proporcional ao que cada um contribui. Vejam, senhores, que no setor público a contribuição previdenciária ela é 6,72 vezes maior que a contribuição no setor privado. E o benefício também é 6,72 vezes maior que no âmbito privado. Portanto, há uma relação simétrica entre a contribuição no setor público e a contribuição no setor privado. O teto no setor público também, e é uma exceção, ele é 9,08 vezes maior que no setor privado, mas também a contribuição ela é de forma idêntica, proporcional. Lembrando ainda que no caso do setor público, você tem uma contribuição idêntica do setor privado, mas você não recebe fundo de garantia, você continua contribuindo após a aposentadoria e há regras mais rigorosas para a aposentação, inclusive no que toca à idade. Em plenário, a taxação de servidores inativos e de pensionistas também é alterada pela Assembleia. A ideia original do governo era de que quem recebesse acima de um salário mínimo já tivesse desconto nos contra-cheques. Mas os deputados conseguem acordo e definem que só os que recebem mais do que 3 salários paguem mesmo após aposentados. Os sindicatos também demonstraram um alerta diante da intenção do governo de mudar o cálculo sobre o valor da aposentadoria. As regras antes da reforma permitiam que os servidores recebessem uma média de 80% das maiores remunerações. O executivo pretendia substituir essa conta para uma média sobre 100% de todas as remunerações do servidor desde julho de 1994, corrigidas pela inflação. Isso faria com que o servidor recebesse bem menos na aposentadoria, já que os menores salários no início de carreira puxariam a média para baixo. Wellington Vilaça, diretor dos Músicos Profissionais de Minas Gerais, que representa integrantes de orquestras públicas do estado, considerou a mudança injusta com quem já contribuiu tanto tempo sobre outras regras. O aposentado que contribuiu por mais de 30 anos e aquele que está em vias de se aposentar, ele está correndo um risco enorme dentro dessa nova proposta do governo. Tudo aquilo que foi contribuído, tudo aquilo que foi posto, acaba sendo jogado no lixo.
Isso é injusto, isso não faz com que possibilidades de novos servidores virem ingressar ao sistema público aconteçam, porque fica muito precarizado a metodologia que o governo quer utilizar para a aposentadoria. Não faz muito sentido. Uma emenda garante no texto aprovado a manutenção da regra antiga, ou seja, a média sobre 80% das maiores remunerações. Para futuros servidores, será aplicado o percentual de 60% sobre a média de 80%, mais 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição. Apesar da mudança ter aliviado a conta para os servidores, os deputados do bloco de oposição, que apresentou essa e outras propostas de alteração nas regras, votaram contra os 2 projetos de reforma nos 2 turnos do plenário. Aliás, em toda a tramitação. Ao votar, o deputado André Quintão do PT, líder da oposição, explica por que o bloco agiu dessa forma. Em primeiro lugar, nós consideramos inapropriado, inadequado a votação de uma proposta tão importante que afeta milhares de servidores, gerações, no momento em que as nossas atenções deveriam estar concentradas no enfrentamento desta pandemia e também dos seus efeitos socioeconômicos. Entendemos que não é adequado votar uma matéria dessa natureza sem a participação presencial dos deputados e deputadas, sem o envolvimento direto, presencial dos servidores e das servidoras e das suas respectivas entidades, e a melhor maneira de demonstrarmos que achamos isso inadequado é votar contra. No que diz respeito à gestão da Previdência, a maior preocupação dos servidores foi com a proposta do governo de dividir o IPSENG, Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais, e criar uma autarquia para gerir a aposentadoria do funcionalismo, chamada MGPrev. A ideia era que o IPSENG ficasse responsável apenas pelos serviços de saúde. Segundo o relatório feito por servidores da Assembleia, 75% das propostas ligadas à gestão refletem essa preocupação. A presidente do Sindicato dos Servidores do IPSENG, Maria Badia de Souza, defendeu o papel triplo do Instituto e argumentou que não haveria motivo para essa medida. O IPSENG é o tripé: saúde, previdência e assistência social. Com essa fragmentação que eles estão propondo no IPSENG, o que vai acontecer? Desaparece totalmente a assistência social. E conforme pode oferir o próprio relatório de gestão do IPSENG, relativo ao exercício de 2019, constata-se que não há qualquer problema com relação ao modo como vem atuando. Então, esse balanço demonstra que o IPSENG teve superávit. Quando o IPSENG estava com problemas, é quando o recurso não era repassado ao IPSENG. A partir do momento que o recurso retorna, porque ele sempre foi superavitário, quando o recurso retorna, podemos ver que isso funciona. Então, não justifica desmembrar o IPSENG. Então, não tem justificativa. Outra preocupação era a gestão do dinheiro da Previdência por 2 fundos, a serem administrados pela MGPrev. A ansiedade dos servidores fazia sentido, já que, como lembrou o presidente do Sindicato dos Servidores de Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais, Hugo René de Souza, no passado, outro fundo com a mesma finalidade, o FUNPENG, foi extinto, e o dinheiro que seria para pagar a aposentadoria de servidores foi para o Caixa Único do governo. O FUNPENG, que foi extinto lá atrás com 3 bilhões e 300 milhões, é a mesma coisa de quem está me assistindo e é da iniciativa privada, de você contribuir por 30 anos para o seu FGTS e na hora que você for sacar o FGTS, você descobre que o seu patrão levou tudo. Foi isso que aconteceu com o FUNPENG. Se nós tivéssemos atualizado esses valores e a arrecadação continuasse, nós teríamos 10 bilhões e 500 milhões de reais. Nós temos 0. Depois de muita negociação, deputados conseguem excluir do texto a proposta de divisão do IPSENG. Da maneira como a reforma foi aprovada na Assembleia, a gestão previdenciária dos servidores, bem como dos serviços de assistência e saúde, continuam sob a responsabilidade do Instituto. Já os 2 fundos criados pelo governo para guardar o dinheiro da Previdência dos servidores são mantidos. São eles o FEPRENG, Fundo Estadual de Previdência do Estado de Minas Gerais, e o Fundo Financeiro de Previdência. O primeiro vai ser gerido pela Secretaria de Estado da Fazenda e o segundo pelo IPSENG. Ao final das votações, como várias reivindicações dos servidores não são contempladas, muitos deputados afirmam que não houve conquistas, mas sim redução de danos. Outros reforçam que a reforma era necessária e urgente.
Ao contrário do que normalmente acontece, a promulgação da emenda é realizada num ato simples, apenas a assinatura da mudança na Constituição Estadual, no Legislativo Mineiro, acompanhada remotamente por parlamentares e jornalistas. O presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, encerra essa parte do processo com uma constatação. A reforma, segundo ele, foi entregue muito melhor do que chegou. Os dois projetos, o PLC e também a PEC, foram muito analisados, discutidos, debatidos com a população mineira e, por isso mesmo, tiveram uma grande melhoria no seu conteúdo, e o que a Assembleia pretendeu é que possa haver um serviço público eficiente, com o pagamento e o recebimento em dia dos seus proventos por parte dos servidores públicos, o que infelizmente não acontece já há vários anos em Minas Gerais, lembrando que são os servidores públicos que materializam o serviço público. O que nós pretendemos é que esse serviço tenha ainda mais qualidade. Para isso, era importante que tivéssemos servidores que também tivessem reconhecidos o seu trabalho no atendimento das pessoas durante o desempenho da sua carreira. Eu sou Graziele Mendes, responsável pela produção, edição, roteiro e apresentação. Trabalhos técnicos de Elson Neto. Revisão de Rosângela Rabelo. Todos os episódios do nosso podcast estão na nossa página almg.gov.br/rádio e plataformas digitais.